Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do coração. Sou o professor Marco Antônio e aqui começamos mais um belo encontro de atos de ofício. Separe seu tempo físico e emocional e vamos concentrar nessa nossa aula, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Até então, nós vimos alguns conceitos introdutórios. Você conheceu o conceito de processo, ação, jurisdição. Nós vimos os tipos de processo no Código de 73 e os tipos de processo no Código de 2015. E fizemos o mesmo quanto ao procedimento. Então, agora a gente vai entrar numa nova etapa. E nessa nova etapa, a gente vai começar a trabalhar mais diretamente os dispositivos da norma, os artigos do novo CPC. Veja, nesse início eu quero trazer duas questões importantes que você vai agora anotar no seu caderno. Primeiro, qual é o momento da propositura da ação? Então, qual é o momento que eu considero que a ação foi de fato proposta? E segundo, quais são os efeitos da citação? Então, vamos lá. Primeira coisa, lembrando que a ação é aquele direito público, subjetivo, autônomo e abstrato que se tem de buscar do Estado juiz a prestação da tutela jurisdicional. Então, a ação, como já vimos, é aquele direito, se provocar o Estado juiz, no intuito de ter, em regra, a satisfação, a solução de um conflito de interesses. Beleza? Agora a pergunta é, em que momento eu vou considerar que a ação é proposta? Isso está no artigo 312 do novo CPC, que diz assim: considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, quando ou depois que for validamente citado. Então aqui, no artigo 312, eu tenho duas informações. Primeira informação, qual é o momento que o legislador escolheu para dizer que a propositura da ação aconteceu? Nos termos do artigo 312, o momento do protocolo da petição inicial. Tudo bem. Agora, em que momento a relação jurídico-processual se completa? Porque, veja, é igual namoro, Imagina, eu não namoro ainda Gisele Bündchen, até porque ela não sabe da minha existência. Para afirmar que há entre mim e a Gisele Bündchen, um namoro, é pelo menos que no mínimo ela tenha conhecimento, Ainda que esse namoro demore microsegundo, o tempo dela saber e dizer não, Mas o fato é que sem que ela tenha conhecimento, aquela relação entre mim e a Gisele não se formou. Do mesmo modo, a relação jurídico-processual só se completa a partir do momento que houve a citação válida. E perceba que o artigo 312 menciona o artigo 240. O artigo 240 ele é importante porque vai dizer de cara, logo de início, 3 efeitos da citação. Mas antes de irmos ao artigo 240, vamos encerrar aqui a ideia do 312. Então o 312 nos diz o quê? O 312 nos traz duas informações. Primeiro, em que momento eu vou considerar a ação como tendo sido proposta? Resposta, no momento do protocolo da petição inicial. Segunda informação, em que momento eu vou considerar que a relação jurídico-processual se completou? No momento que houve a citação válida. Beleza? Agora sim, efeitos da citação, artigo 240. Então veja, o artigo 240 diz: a citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, tem 3 efeitos. Quais são? Primeiro, induz litispendência. Depois, torna litigiosa a coisa. E por fim, constitui em mora o devedor. Então, quais são os 3 efeitos da citação válida? Primeiro, induz litispendência. Segundo, torna litigiosa a coisa. E terceiro, constitui em mora o devedor. Detalhe, ainda que tendo sido ordenada por juízo incompetente. Primeira coisa, vamos entender o que são esses efeitos. Primeiro efeito, induz litispendência. Induz litispendência. Tranquilo? Primeira coisa, obviamente, eu preciso que você saiba o que é litispendência. Então, veja bem. Você tem 3 elementos que identificam a ação. São eles: partes, causa de pedir
e pedido. Partes, causa de pedir e pedido. Partes é justamente quem são ou quem é o autor, quem são ou quem é o réu. A causa de pedir vai me dizer qual o fato em discussão e qual o direito alegado. Então, a causa de pedir tem uma questão fática, a história que é contada, né, e o direito que se alega. E, por fim, o pedido. Então, são 3 elementos identificadores de uma ação. Quais são mesmo? Partes, causa de pedir, que tem a questão fática e a questão de direito, né? E por fim, o pedido propriamente dito. Para ficar mais claro, vamos supor que eu e você temos um problema no trânsito, né? Meu carro colidiu com o seu. Então tá. Quais são as partes desse processo, supondo que você queira de mim uma indenização? As partes são você, autor, e eu, réu. Qual a causa de pedir? A causa de pedir fática é a batida que aconteceu entre os veículos. Qual é a causa de pedir de direito? É o fato de eu ter provocado dano a você com dolo ou culpa e por essa razão ter a obrigação de ressarcir. E qual é o pedido? O pedido é o ressarcimento propriamente dito. Então, nesse meu exemplo, eu fiz um desenho de uma ação te mostrando quem são as partes, o que é a causa de pedir, lembrando que ela tem a questão fática e a questão de direito e ainda, por fim, o pedido propriamente dito. Então, esses são os elementos identificadores da ação. Se eu tenho uma ou mais ação em que esses elementos são idênticos, obviamente, essas ações são idênticas. Vamos supor que você, então, ajuiza essa bendita ação contra mim. Ajuizou. Beleza? Então, fui lá, eu fui citado, né? Fiquei sabendo que você quer aquela reparação, recebi. Passa um tempo, não sei por que razão, né? A nossa primeira ação em andamento, o que acontece? Um advogado, por engano, repete a petição inicial, protocoliza aquela mesma petição inicial. O que vai acontecer? Eu já tenho uma ação pendente, eu já tenho um litígio pendente. Então, aquela segunda vai ser litispendência. Então, a citação válida induz litispendência. O que é isso? Eu não disse para você que eu fui citado naquela primeira ação? Fui. Então, na primeira ação, já tem aquela marca, olha, tem uma ação já instalada entre Marcos e o aluno, cujo fato é esse e cujo pedido é esse. Então, se uma outra ação vier, em razão de eu já ter sido citado, aquela segunda é litispendente, ou seja, a citação válida, no caso da primeira, induziu litispendência, fez com que as ações que porventura vierem a seguir com a mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido, seja então litispendência. Então isso é o que quer dizer citação válida, induzir litispendência. Agora, a citação válida também tem outro efeito, que é torna litigiosa a coisa, torna litigiosa a coisa. Beleza. O que é tornar litigiosa a coisa? Imagine você que estamos tratando desse pincel. Até então esse pincel é meu, eu posso doar, eu posso emprestar. E eu estou tranquilo em minha casa quando chega um oficial de justiça. Chega um oficial de justiça, me entrega uma citação e por essa citação eu sou informado que alguém está afirmando que esse pincel de fato é dele e não meu. Então veja, até antes de eu receber esse oficial de justiça em minha casa, até antes de ter ocorrido a citação válida, o que acontece? Esse bem estava totalmente livre, eu podia doar, emprestar, quebrar, jogar fora, não é? Mas no momento em que houve a citação válida, essa coisa aqui se fez litigiosa, ou seja, eu tenho conhecimento que sobre ela é uma discussão judicial, ela está sob litígio. Então a citação válida tem esse efeito de tornar litigiosa a coisa. Mas segundo o artigo 240, há ainda um terceiro efeito, que é o quê? Constitui em mora o devedor. Constitui em mora o devedor. Beleza? Né? O que é isso, professor? Para que você entenda melhor, eu recorro quase sempre a um exemplo que todo mundo tem conhecimento, né?
A tão temida pensão de alimentos, né? Eu sei que é temida, porque volta e meia, quando eu vou citar o indivíduo devedor de alimentos, ele muda de cor na minha frente. É quase como se eu tivesse um semáforo humano. Ele passa de vermelho, amarelo, verde em frações de segundo. Então eu sei como é que é isso. Então o que acontece? Imagine que lá houve uma criança nascida, bem nascida, etc, 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 viveu até os 5 anos, com a mãe nada a pedir. Eis que com 5 anos de idade, a mãe então resolve pedir numa ação judicial o pagamento de pensão de alimentos. Aí o réu recebe a minha citação e pergunta assim: ó céus, ó vida, 5 anos se passaram, oficial de justiça, e até então eu não paguei R$1, porque ela não pediu. E agora? Eu devo pagar desde quando esse menino nasceu? A resposta é não, porque a citação válida é que constitui em mora o devedor. Se não houve ação antes, é porque o que se entende é que não havia necessidade. Mas a partir do momento que esse oficial de justiça chegou na casa do indivíduo e entregou para ele a citação, ele a partir dali é considerado devedor de pensão, ou seja, a citação válida constitui em mora o devedor. É óbvio, gente, que isso vale para qualquer tipo de obrigação. Eu só usei como exemplo a pensão alimentos por questões óbvias, né? Que é o mais comum e, obviamente, vai ficar mais fácil de entender. Beleza? Tranquilo? Agora, professor, tem uma coisa importante que diz aí o artigo 240, que é que isso tudo vai acontecer ainda que a citação tenha sido ordenada por juízo incompetente. Então agora vamos por partes. Primeira coisa, eu quero que você tenha conhecimento, uma visão bem clara, né, das coisas acontecendo. Vamos pensar num processo físico, e tipo a petição inicial no papel, nada eletrônico, tudo no papel. Então tá, essa petição inicial passou porque nós ainda vamos ver distribuição e registro, tá? Depois da distribuição e registro, eu fico sabendo qual é o juiz competente, qual o juiz. A partir daqui eu fico sabendo qual é o juiz. A petição inicial, então, vai para a secretaria. A petição inicial vai para a secretaria. Na secretaria, vamos supor, secretaria, por exemplo, secretaria da primeira vara civil, por exemplo, né? Vamos colocar o caso lá daquele carro, lembra? Da batida nossa. Então, secretaria da primeira vara civil, beleza. Aí lá, o que vai acontecer? O escrivão vai autuar. Quem faz a autuação? Escrivão. Professor, o que é mesmo a autuação? Simples. É quando o escrivão pega a petição inicial no papel, abre uma capinha de cartolina, coloca a petição inicial lá dentro, numera e rubrica todas as folhas, ele está formando os autos processuais. Beleza. Depois de autuar, o que vai acontecer? Vai acontecer a conclusão. O que é conclusão? É quando ele passa esses autos para o juiz, né? Aí o que o juiz vai fazer? Ora, o juiz, ele tem uma série de outras possibilidades que comentarei em outro momento. Mas aqui, nesse meu exemplo, o que me importa é saber que o juiz pegou essa petição inicial já nos autos e disse assim: olha, tá ok, né? Tá ok, essa petição inicial tá pronta para iniciar a ação. Aí faz o quê? Ordena a citação. O que é ordenar a citação? É o despacho citatório, beleza? Então aqui ele manda citar o réu, fechou. E aí depois que ele manda citar o réu, acontece a citação propriamente dita, né? Então aqui está dizendo o seguinte, que esses efeitos que nós estudamos, induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor, isso vai acontecer ainda que esse juiz que tenha despachado a citação, que esse juiz não seja o juiz competente. Professor, mas como que um juiz que não é competente pode ter sido o juiz que despachou a citação? Ora, eu vou aqui dar um exemplo, tá? E não é tão fácil dar esse exemplo, por quê? Porque eu vou ter que usar de alguns conceitos que eu ainda não ensinei. Mas tenha fé, vai dar tudo certo. Pensa o seguinte: por alguma razão que você ainda não sabe, mas você vai saber, há alguns casos que ações devem ser reunidas num único juiz. Exemplo, vou voltar ao caso da pensão de alimentos aqui. Imagine você que houve uma ação ajuizada de pensão de alimentos.
pegar como exemplo a minha querida comarca de Montes Claros. Aqui nós temos 2 juízes de família, primeira vara de família, segunda vara de família. Aí tá, a primeira ação, cobrança de pensão de alimentos, caiu na primeira vara de família. Passa um tempo, essa mãe fica sabendo que o pai mudou de emprego, está ganhando mais, etc. e quer fazer uma revisional no valor de pensão. Vai e ajuiza a ação de novo. Pá, vamos supor que nessa vez houve a distribuição e o registro e caiu na segunda vara de família. Aí foi lá e citou o pai, né? Aí quando o pai recebe aquela citação, fala assim: ó, juiz da segunda vara, tem uma questão. Por quê? Porque o juiz que me condenou na pensão de alimentos é o juiz da primeira. Então, ele tem que ser também o juiz que vai julgar essa revisional. Qual foi o juiz que despachou a citação no segundo processo? O juiz da segunda vara de família. Mas com essa resposta do réu, qual a conclusão que ele chega? Ah, de fato, não serei eu o juiz responsável pela condução desse processo. O juiz responsável pela condução desse processo vai ter que ser o da primeira vara. Então ele vai encaminhar o processo para a primeira vara. Mas já não houve a citação no segundo processo? Então, o que está dizendo é que mesmo tendo sido o juízo incompetente a despachar a citação, todos esses efeitos serão observados. Ou seja, no que diz respeito à primeira ação, aquela que caiu para o juiz da primeira vara de família, eu vou ter os efeitos? Vou, porque é o juiz competente. E na segunda vez que caiu na segunda vara de família, será que eu vou ter os efeitos? Mesmo descobrindo depois que o juiz responsável será o da primeira? Vai ter, porque o artigo está dizendo que esses efeitos serão observados, ainda que a citação tenha sido despachada, tenha sido ordenada por juízo incompetente. Então é isso que está querendo dizer aí. Fechou? Outra informação importante que também consta do 240 é relativa à prescrição. Então, olha, como é que estamos aí? Primeiro nós vimos o artigo 312, que fala do momento da propositura da ação e do momento em que se forma a relação processual. Agora nós estamos no artigo 240, que fala da citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente. Beleza. Então nós já vimos esses efeitos. São 3. Induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor. Você entendeu esses 3 casos. Outro efeito que eu tenho que saber é o efeito da interrupção da prescrição. Então vamos por parte. O que você vai colocar no seu caderno aí? Interrupção da prescrição. Again, interrupção da prescrição. Primeiramente, professor, o que é prescrição? Veja bem. Eu não vou entrar em detalhes para diferir não, mas são 2 fenômenos, pode anotar, existem 2 fenômenos de direito material. Estou dizendo direito material, gente, que não é nem uma questão de processo, é uma questão de direito material mesmo, é uma questão de direito civil, não é uma questão processual, é uma questão material. Então, existem 2 fenômenos de direito material que repercutem, pode anotar, que repercutem na perda do direito em razão do transcurso do tempo. Vou de novo. Existem 2 fenômenos de direito material que repercutem na perda do direito em razão do transcurso do tempo, né? Por exemplo, vou aqui dar um exemplo. Você obviamente já ouviu falar: ah, meu Deus do céu, o cheque está prescrito. Já ouviu falar isso? Por que eu digo que o cheque está prescrito? Ora, o cheque está prescrito porque alguém ficou tanto tempo com o cheque sem tomar providência que perdeu a oportunidade de ajuizar uma ação de natureza executória para receber o valor do cheque. Então, se eu perdi a oportunidade de cobrar o cheque em razão do tempo, aconteceu, por exemplo, a prescrição. Então, prescrição e decadência são fenômenos de direito material que repercutem na perda do direito em razão do transcurso do tempo. E aqui o que eu quero saber é em que momento que ocorre a interrupção da prescrição. Para você entender, raciocine comigo aqui, respira fundo, tenha fé absoluta nas palavras desse professor que vos fala. Para você entender, vamos visualizar um direito. Qual o direito que eu vou tratar? Vamos pensar no direito de indenização danos morais. A lei diz que a reparação por danos morais, ela tem um prazo prescricional de 3 anos. Então, se eu sofri o dano hoje, dormi por 3 anos, se acordar no dia seguinte, Inês é morta. Eu não posso mais reclamar por aquele dano sofrido por mais de 3 anos atrás. Então, 3 anos é o prazo prescricional.
Vamos supor que eu sofri, né, um dano dessa natureza, eu sofri danos morais, vamos supor que tenha sofrido. Aí fiquei lá pensando, vou ajuizar, não vou ajuizar, ajuizo, não ajuizo, ajuizo, não ajuizo. Passaram-se 2 anos e 11 meses, 2 anos e 11 meses, né? E eu fiquei pensando se ajuizar ou não, ou seja, está faltando 1 mês para vencer o prazo prescricional. Com 2 anos e 11 meses, eu resolvo entrar, vou no advogado, ele, vem com a petição inicial aqui. Vem com a petição inicial aqui, acontece aqui que nós falamos, distribuição, registro, vai para a secretaria, né? Beleza, o escrivão faz a pastinha, faz a autuação, vai para o juiz tal, beleza. A minha pergunta é, em que momento que eu vou considerar interrompida a prescrição? Veja o que diz o artigo 240 em seu parágrafo 1º. Veja bem, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, correto? Igual foi dito no caput, ainda que tenha sido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. De novo, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá a data da propositura da ação. Do mesmo modo que disse no caput, ainda que tenha sido ordenada por juízo incompetente. Então veja, vamos naquele meu exemplo. 2 anos e 11 meses eu esperei sem nada fazer, sabendo que o direito prescreve com 3 anos. Então faltava 1 mês. Faltando 1 mês eu protocolizo a petição inicial. Como vimos pelo artigo 312, é o momento que a ação foi considerada proposta, é o momento da propositura da ação. Beleza, só que o seguinte, até chegar na secretaria, até acontecer a autuação, conclusão, o juiz despachar, né? Vamos supor que aqui já tenha passado mais de 1 mês, ou seja, na hora que chegou aqui já tinha passado os 3 anos. Será que eu vou ficar no prejuízo pelo tempo que essa minha petição demorou dentro do judiciário? É justamente o que o legislador não quer. Ah, professor, mas o senhor está mentindo para mim. Se o legislador não quisesse isso, em vez de falar que o momento da interrupção da prescrição é o do despacho citatório, ele falaria que da propositura da ação. O exemplo que o senhor acabou de dar aí, o senhor falou que o despacho citatório aconteceu quando os 3 anos já tinham completados. Mas veja bem o que acontece com o nosso amigo legislador, que não é besta. Vamos supor que eu fiquei lá 2 anos e 11 meses sem fazer o meu pedido, sem entrar com ação, mas sem noção nenhuma do que eu ia fazer, sem prova, sem argumento, sem nada. Vamos supor que é só, como gostam de dizer hoje, mimimi, né? Vamos supor que eu não tenho nenhuma razão para pedir. Mas para não perder o direito, para ter tempo de pensar melhor, eu chego aqui, e coloco qualquer coisa na petição inicial. Veja. Para isso não acontecer, porque eu estaria enganando o judiciário, eu ganho tempo. A partir do momento que se interrompesse de cara aqui, eu ia estar ganhando tempo. Para eu não enganar o judiciário, o legislador então diz, olha, para saber que a prescrição de fato foi interrompida, eu vou colocar como marco temporal o despacho citatório. Por quê? Porque é no despacho citatório que o juiz vai ter já verificado se a petição inicial está com todos os requisitos necessários para mover a ação. Né? Porque, como eu disse, do contrário, eu poderia simplesmente enganar o judiciário. Meu prazo está perdendo, meu Deus do céu, meu prazo está vencendo, vou tá prescrevendo o meu direito. Aí eu venho aqui para ajuizar qualquer coisa. Então eu não podia, no primeiro momento, colocar aqui como sendo o momento da interrupção de prescrição. Então a primeira coisa que o legislador falou que a prescrição se dará, a interrupção da prescrição se dará aqui, no despacho citatório. Né? Beleza, mas veja, e para eu não perder esse tempo que ficou por conta do judiciário, para que não caia nas minhas costas a culpa pelo tempo que essa petição inicial demorou no judiciário, o legislador vai e diz também, tudo bem, o momento
que eu tenho como referência para interrupção da prescrição, de fato, é o despacho citatório. Por quê? Se houve o despacho citatório, é porque o juiz já verificou tudo que tinha que verificar na petição inicial. Mas olha, seu autor, para que você não fique prejudicado por eventual demora, o que acontece? Verificada a interrupção da prescrição no despacho citatório, o momento dela vai retroagir a quando? Vai retroagir à propositura da ação. Deu para entender? Então é isso, olha bem o que diz o 240 em seu parágrafo 1º. A interrupção da prescrição operada, que ocorre a princípio no despacho citatório, no despacho que ordena a citação, ainda que por juízo incompetente, mais uma vez diz, retroagirá a data da propositura da ação. Entenderam aí? Então, perfeito. Então, isso é o que eu quero destacar dos artigos 312 e do artigo 240. O artigo 240 traz mais informações, mas por hora eu quero apenas te falar dos efeitos da citação, inclusive do que acontece com a interrupção da prescrição. Agora veja, no parágrafo 4º é dito assim, que aqui o que se observa com a prescrição vale para decadência. Professor, o senhor não explicou prescrição e decadência. Eu disse que eu não expliquei e nem vou explicar. Eu não quero entrar em detalhes. Eu quero que você pense apenas o seguinte: seja a prescrição, seja a decadência, são fenômenos de direito material que repercutem na perda do direito em razão do transcurso do tempo. Fechou? Tranquilo aí? Entendido o 312, entendido o artigo 240? Atenção nesses dispositivos que eles são muito cobrados em prova.